E aí, lojista, tudo bem com você? Você está no ATMcast, o podcast do aftermarket automotivo brasileiro. Você já me conhece, eu sou o Beiran e, como sempre, eu estou aqui para te trazer boas notícias para você que é varejo pequeno ou médio, para que você aproveite as oportunidades que a gente, com todo esforço, tenta criar e te motivar a seguir. Tá? No último dia 17 de setembro, aqui na sede da IGB, em Guarulhos, São Paulo, juntamente com o Sebrae e com o Cinco Peças, nós demos início à terceira edição do projeto fantástico que é Loja do Futuro. Esse projeto ele foi desenvolvido pelo Sebrae para o nosso negócio, para o nosso setor, autopeças e motopeças. Portanto, esse treinamento, além de ser 100% online, você vai poder assistir, fazer e cursar no momento que você quiser, vai ter um treinamento modulado para você, para suas dores, né? Porque o Sebrae e os Cinco Peças conhecem o que uma loja precisa para ser mais eficiente. Nesse treinamento, nós tivemos duas aulas, sendo a primeira ministrada pela grande Vera Ruthofer, que ela é uma especialista em inteligência artificial, a famosa IA. Então, ela dá diversas ideias, diversas formas como você pode usar de maneira interativa a IA para incrementar os seus negócios, para vitaminar suas vendas, para que você realmente trabalhe menos e com mais estratégia. Vale a pena cada minuto dessa aula. Ela faz realmente com muito carinho e fala de uma linguagem muito fácil. A segunda aula, ela é dada pelo jovem, brilhante Luiz Prachedes. O Luiz, ele é um cara que se especializou em marketplaces, em vendas nos marketplaces. Ele conhece todas as formas de você vender, por exemplo, no Mercado Livre de uma forma, no Shopee de outra forma, entre as outras plataformas, e que você pode otimizar, você vai poder vender muito melhor e ele vai explicar como fazer um bom anúncio e um mau anúncio. Tudo de maneira bem simples, com uma linguagem fácil, sabe? Uma linguagem que até eu, que sou um baby boomer, entendi facilmente. Tá? Então, vale a pena a aula dele. Ele vai te ajudar também a entender como você pode colocar a sua loja usando as ferramentas de Omnichannel, que é vendas em multicanais. Você vai poder vender, além de vender nos marketplaces, você vai poder usar o teu site, você vai poder vender via Instagram, via WhatsApp. Ele vai colocar diversas formas que você pode otimizar de verdade a sua loja, né? A sua venda. Como você sabe, a GIB é uma empresa que existe para suportar, para ajudar e para vitaminar o varejo. Essa é uma missão que a gente tem, a gente faz isso com muito prazer, com muito orgulho, porque nós só chegamos até aqui com o apoio do varejo. Se nós estamos até aqui, foi baseado em tudo o que o varejo nos apoiou durante esses 45 anos de empresa. Tá? Aqui abaixo tem um QR Code que você vai poder fazer a inscrição diretamente no Sebrae para você participar dessa terceira edição, que no final você receberá um certificado assinado pelo Sebrae, que você vai poder mostrar que a sua loja está preparada realmente para ir para o futuro. Tá? Eu espero que você goste, eu espero que você aproveite bastante, né? Eu já aproveito aqui para agradecer os nossos patrocinadores, Pneus Technic e Gulf Oil, que desde o início vem apoiando a gente nesse projeto. Fique agora com a aula da Vera Ruthofer, vai valer a pena cada segundo do seu tempo. Valeu? Você que está em casa ou na empresa vai ter acesso ao QR Code para poder também fazer a sua assinatura. Na sequência aqui da apresentação, o objetivo do programa: auxiliar o empresário no aumento de faturamento e competitividade do seu negócio a partir da implementação de melhorias na atmosfera da loja, experiência do cliente, modernização da gestão e implementação de tecnologias modernas. Então, observem que aquelas 4 premissas elas estão aqui reunidas no objetivo do programa. Na sequência, bom, eu comentei com vocês que nós tivemos uma primeira fase, né, que foi o lançamento que ocorreu
no escritório Sebrae Capital Centro, 24 de maio 32, onde a Vera, a palestrante, atua, a Ângela e eu também atuo nesse escritório. A segunda fase, nós temos o início aqui na GIB, onde a Vera vai falar sobre, vai ter a palestra Simplifique e Utilize a Inteligência Artificial para otimizar seu tempo e melhorar resultados, e o nosso convidado, Luiz Prachedes, que depois vai falar a respeito de alta performance em vendas, estratégias para lojas de auto e motopeças no mercado online, uma outra oportunidade também de aumento de faturamento. Depois dessas duas fases, da primeira e da segunda, e hoje é o momento mais importante que você vai assinar ali a sua participação, o que nós vamos oferecer como contrapartida? 4 horas de consultoria. Uma das consultorias ela vai tratar, planeje o seu negócio com foco em resultado. Então, tudo começa pelo planejamento, qualquer mudança ou qualquer objetivo, não é, de readequar o nosso modelo de negócios, de reavaliar a nossa proposta de valor, qual é a nossa segmentação, quais são os canais que nós estamos utilizando para as vendas. Então, tudo isso, na nossa consultoria de planejamento, vai ser observado e vai servir também como um diagnóstico, porque depois eu vou comentar uma outra oportunidade que a Ângela e eu tocaremos no final. A consultoria Planeja a Gestão de Marketing voltada para resultados, ela vai te ajudar no aumento de faturamento, identificar os canais mais adequados para o seu negócio, aumento do ticket médio, enfim, a sua presença digital, avaliar também a sua presença digital, como que isso pode ser melhorado. Então, essas 4 horas de consultoria, elas vão nos dar informações importantes para que depois, no fechamento do programa, nós possamos oferecer uma atividade complementar. Porque, como nós estamos falando de loja, de repente você tem uma loja física, tudo bem, vende online também, mas precisa cuidar da fachada, ou precisa, de repente, pensar no processo de recrutamento e seleção, ou talvez você esteja com uma outra dificuldade. Nesse momento, nós faremos o filtro de um complemento, de ações complementares que vocês poderão participar, né, ao ingressarem no programa Loja do Futuro. E tudo isso vai acontecer rápido, tá, pessoal? No mês, assim que nós recebermos as listas, com a assinatura do empresário, nós já vamos solicitar a abertura das consultorias que acontecerão no mês de outubro. No início de novembro, eu e a Ângela vamos atender todos os clientes que se inscreveram, teremos um diagnóstico e um plano de ação para que vocês possam continuar conosco em novas oportunidades. Obrigado mais uma vez a todos, e agora eu gostaria de receber a nossa palestrante, a Vera Rutthofer. Seja bem-vinda, Vera. Obrigada a todos. Eu vou descer aqui do palco, porque senão nós vamos ter um probleminha e eu vou cair, né? Porque eu costumo circular muito. Então, muito obrigada pela oportunidade, Beiran. Obrigada através do Reginaldo ao Sebrae, que me convidou aqui para a gente conversar um pouquinho. E, para começar nosso bate-papo, eu queria perguntar para vocês, quem hoje já mexe com inteligência artificial? Alguma ferramenta? Quase todos, né? E hoje a gente vai falar um pouco aqui sobre ferramentas de inteligência artificial e como isso nos ajuda no dia a dia e como isso faz com que nós ganhemos tempo estratégico e vamos usar a ferramenta de inteligência artificial para nos ajudar em operações repetitivas, em atividades que não agregam valor. E isso traz, ao final, resultado para a gente efetivo, né? Hoje, quando eu chego no Sebrae, eu abro pelo menos 3 inteligências artificiais para começar a trabalhar. E, desculpe, eu esqueci, galera que está aí no online, por favor, né, assinem a lista de presença, por favor, que também é tão importante para a gente. E depois também eu vou deixar meus contatos para, se vocês quiserem algum atendimento, vocês também poderem contar com isso, tá bom? Então, eu abro ali 3 inteligências artificiais e, por exemplo, eu faço venda de feira do empreendedor. Eu coloco ali empresas que já fazem algum tipo de evento ou ação ou compram algum tipo de feira de negócios. Me trouxe lá uma relação enorme, e aí eu pedi para trazer endereço, telefone, nome de diretor de marketing, e aí a minha vida ficou muito mais fácil, né? Lá atrás a gente fazia de outra forma. Eu sou do tempo de lista telefônica, eu trabalhei em lista telefônica, tá, gente? Então, como que você se transporta de lista telefônica para inteligência artificial? Há 3 anos eu estou mexendo com inteligência artificial.
Então, é um paradigma, não tem idade, não tem a minha área, não tem eu sou novo, eu sou velho, não é minha área, eu sou menos inteligente ou mais inteligente. Eu tenho vontade de estar no futuro. O futuro é agora, começou agora, e a inteligência artificial está aí. Ou a gente embarca nela e ela passa a ser nossa assessora. A inteligência artificial é a ferramenta, nós somos a estratégia. Ou a gente vai ser atropelado, alguém vai fazer por nós. Então, hoje, a gente vai ver um pouco aqui como isso funciona no nosso dia a dia. A gente fez uma customização bem grande para falar do negócio de autopeças, de varejo. Tá? Como o Beiran falou, normalmente o Sebrae ele tem algumas palestras, algumas atividades muito genéricas. E a gente, nesse programa da Loja do Futuro, se preocupou muito em customizar para realmente vocês se enxergarem no que a gente vai estar falando aqui. Tá? Então, como eu falei, eu sou a Vera, né, aqui estão meus contatos, eu também vou deixar. Eu sou consultora de negócios no Escritório Centro, da Rua 24 de Maio. E a primeira coisa que a gente vai estar falando aqui é o que é inteligência artificial. Né? É um ser, é uma entidade? Não, inteligência artificial é só tudo que a gente coleta no universo online e transforma isso numa resposta. O grande segredo da inteligência artificial está no prompt. O que é o prompt? É a pergunta. Como a gente elabora essa pergunta? Como eu peço para essa inteligência artificial me trazer? Eu quero num arquivo de Excel, eu quero uma linguagem num tom mais informal, eu quero que você me traga hashtags, eu quero que você me traga quais são as palavras-chave que, no universo online, os meus clientes de autopeças procuram. Então, tudo isso vai da pergunta que você vai fazer. No começo, lá, uns 3 anos, quando eu comecei a cheirar a inteligência artificial e comecei a fazer os primeiros cursos, você começa a fazer umas perguntas meio toscas, né? Meio bobas, meio sem... E o aprendizado é da prática. Tá? Tem cursos online gratuitos para você fazer prompt. Mas minha recomendação, comece a fazer perguntas e vai entendendo o que ele vai trazendo de resposta para você e vai entendendo onde é que você precisa melhorar. Eu atendi um cliente outro dia, depois eu descobri que ele era um fabricante de fechaduras, mas ele me pediu assim, faz aí uma pergunta na inteligência artificial e pergunta onde eu posso, né? Como é que eu posso entrar no mercado do Rio de Janeiro. Então, eu perguntei, né, na inteligência artificial quais são as lojas de varejo de venda de fechadura. Aí veio lá uma série de coisas. Ele falou assim, não, mas eu fabrico. Eu falei, então, você não me perguntou, você não me disse a pergunta certa, eu fiz a pergunta errada. Então, tudo está na pergunta. Tá? Uma coisa importante já de primeira para vocês. Vão subir algum dado sensível na inteligência artificial? Eu posso subir, por exemplo, uma folha de pagamento. Outro dia vazou, né, uma folha de pagamento de uma empresa. Eu vou subir um DRE, um demonstrativo de resultado, para pedir para fazer uma análise estratégica de onde eu posso melhorar a minha performance. Usem inteligência artificial paga. Todas elas têm a versão gratuita. E, obviamente, conforme você vai utilizando, ela vai te vetando e vai te pedindo para pagar. E, em algum momento, você vai falar, tá bom, não quero pagar, mas se você for subir algum dado sensível, pague. Porque, lembra, qual que é a premissa da inteligência artificial? Ela pega tudo do universo online e dá como resposta. Outro dia subiram, aí uma empresa subiu a folha de pagamento e vazou o salário de todo mundo. Né? Então, assim, cuidado com a inteligência artificial. Ela não é uma entidade, um ser espírita, mas ela usa tudo que a gente coloca na internet. Então, a gente precisa ter muito essa atenção. Né? É o aprendizado do dia a dia. Vocês vão ver um pouquinho mais à frente. Meu primeiro curso que eu fiz tinha lá uma meia dúzia de ferramentas de inteligência artificial. Hoje, a gente tem mais de 500. Tá? Então, quantas mais virão e o que mais será possível a gente fazer com a inteligência artificial? Né? A inteligência artificial está com a gente há muito tempo. É que a gente vai mudando do nome. Né? A gente falava, por exemplo, de metaverso. Né? E na metaverso era uma coisa que acabou sendo um natimorto. No TikTok, no Spotify, no Netflix, ela vai entendendo como a gente utiliza essa ferramenta e vai te trazendo propostas através de algoritmos. Isso é inteligência artificial. Né? Então, não é uma coisa de agora. Né? Que eu tenho mais? Segurança e urbanismo. A gente tem o Estado de São Paulo, a cidade de São Paulo, prendendo pessoas porque identificam através do rosto. Isso é inteligência artificial. Tá? Então, isso não é bruxaria.
manufatura, né? A gente utiliza hoje, dentro das fábricas, a inteligência artificial para a gestão de estoque, para uma série de coisas. O universo é o limite. O que vai é da nossa capacidade de entender aonde ela me ajuda com atividades repetitivas e aonde ela me propicia mais tempo analítico, né? Obviamente, no e-commerce, né? Quem nunca comprou lá um tênis ou pesquisou um tênis e, de repente, tudo que eu pesquiso ou tudo que eu vou abrir, meu e-mail, é só tênis que aparece, né? A gente fala algumas coisas e, daqui a pouco, a gente começa a ver no celular. A gente fala, tem um bruxinho aqui dentro do celular. Não, não tem um bruxinho. É inteligência artificial, né? Que está no nosso dia, está no nosso relógio, né? No nosso smart. Então, assim, a gente precisa entender que isso está entre nós. Ou a gente usufrui disso a nosso favor, ou a gente vai ser atropelado por isso. Tá? Contar uma pequena história. Eu sou formada em publicidade e jornalismo. Meu primeiro publicitário, lá na minha época, tinha que saber desenhar. Meu primeiro emprego foi numa prancheta. Sabem o que é uma prancheta, os mais novos? É um flip chart, meio deitadinho, que a gente desenhava. Imagina se eu tivesse ficado lá falando, não existe internet, não existe inteligência artificial, eu não quero, né? Eu sou muito velha para isso, eu estaria lá atrás e não estaria aqui conversando com vocês. Eu acabo de terminar o meu 4º MBA em transformação digital na USP. Então, assim, aprendizado, ele é contínuo, ele é constante. E hoje a gente não pode mais dizer que é difícil, é caro, mentira. Na internet, ele é gratuito e você pode fazer qualquer coisa. Tá? E, se for pago, tem coisas muito baratas e muito boas. Tem, simplesmente, estou com preguiça, não quero fazer, quero fazer outra coisa. Tá? Então, não existe essa desculpa mais. Tá? Logística. Né? Puxa, quem procura emprego em logística não vai ter mais vaga? Vai ter, sim. Utilize e faça como você pode usar a inteligência artificial, usar outras ferramentas para estar no back-office da logística e não na operação, não separando ali, né? Que é o que acontece também, muitas vezes, no negócio de vocês. Então, por que vocês estão usando hoje inteligência artificial para a parte logística ou vocês estão usando só seres humanos, mão de obra barata? Né? Então, assim, o importante é a gente entender que essas possibilidades já estão à nossa mão. E elas são baratas. Não é uma questão de, como a gente tinha anteriormente, vou desenvolver um RP exclusivo para mim, para a minha empresa. Hoje em dia, você tem coisas muito básicas com preços muito acessíveis. Novamente, né? A gente precisa entender o que faz sentido para a gente. Uma das últimas áreas a entrar nessa pegada da inteligência artificial, meu colega Reginaldo aqui é de finanças, foi a área de finanças. Né? Finanças não dá para trabalhar inteligência artificial. Gente, hoje eu vou numa inteligência artificial, num ChatGPT, num IA Studio, num Gemini, whatever. A gente vai mostrar algumas para vocês aqui. E subir ali o meu preço, subir colocar o nome dos meus concorrentes e pedir para fazer uma avaliação de preços, a inteligência artificial vai fazer uma avaliação de tudo que ela encontrar no universo online, vai trazer para você o preço mais adequado e, em seguida, você pode pedir para ela criar uma estratégia de competição, pedir para criar uma campanha de comunicação nas redes sociais, pedir para trazer palavras-chave para você poder comprar palavras no Google AdWords, né, no Google Palavras, pedir para criar hashtags. Então, assim, uma coisa importante, todas as inteligências artificiais, em geral, do lado esquerdo, ela vai guardando as suas perguntas. Você pode continuar no dia seguinte. O que acontece é que a gente vai ver aqui uma diferença entre agente e assistente de IA. Algumas delas, com o tempo, elas vão desaparecendo e vai ficando só as últimas. É uma questão só técnica. Tá? E a IA, né? Como eu falei para vocês, está no Pix, está no Waze, está no Marketplace, está em todos os lugares. Como essa conversa toda pode ajudar no meu negócio? Vamos tangibilizar aqui como isso traz no meu dia a dia, né? Como trouxe para mim no meu dia a dia de Sebrae. Né? Outro dia, com uma colega, ela me fez uma pergunta que o cliente queria saber uma coisa muito específica. Eu falei, olha, é isso aqui, mas vamos fazer o seguinte, nós somos da inteligência artificial e colocamos lá, haja como um consultor de negócios, analise essa empresa sobre esse ponto de vista. Ele trouxe um relatório. A gente passou para o cliente falou, nossa, o Sebrae é máximo, né?
Então, assim, e o Sebrae é o máximo. A gente é capacitado e a gente passa por provas a cada 2, 3 anos. Então, assim, a gente tem um esforço muito grande. Mas, hoje, você pode, de repente, nem recorrer a uma outra pessoa. Você pode fazer, você pode pesquisar. Vamos lá, né? Eu tenho 62 anos, num corpinho de 20, é bem verdade. 62 anos e estou dando aula de inteligência artificial nas universidades. Eu podia estar lá, ó, na minha prancheta, até hoje. Então, é uma questão da gente querer, da gente vencer o paradigma, da gente quebrar o preconceito, que isso não dá, isso não serve para mim, minha empresa é muito pequena, minha empresa é muito grande. Não existe isso. Existe eu quero ou eu não quero. E isso vai fazer toda a diferença. Tá? E aí eu preciso entender em que nível que eu estou. Estou no nível básico, estou no nível intermediário, estou no nível mais avançado. Dentro do meu negócio, como é que eu estou? Eu não uso nada de inteligência artificial. Eu uso pessoalmente só para fazer uma outra pergunta no chat GPT. Não, eu já tenho um ERP. Uma ERP funciona com inteligência artificial. Não, eu trabalho já com logística com inteligência artificial. Não, eu já consigo, por exemplo, no meu chatbot, colocar uma inteligência artificial onde o cliente possa me mandar uma foto da peça e eu posso dizer para ele se eu tenho ou não a peça aqui. O atendimento e a excelência do atendimento ao cliente. Conexão, né? E a gente fala muito de networking. Networking nada mais é de conexão, onde a gente tem um ganha-ganha, né? Que, às vezes, pode ser uma relação direta na mesma conexão ou num futuro. Uma vez eu ganho, uma vez você ganha. Mas você está atendendo esse cliente, ele começa a entender que você tem um diferencial, que você está pensando nele, não pensando em você. O teu problema é vender peça. O meu problema como consumidor não é comprar peça. O meu problema é ter minha moto ou meu carro bonitinho, andando, legalzinho, tudo certinho. Né? Vamos tangibilizar isso um pouco para quem não está tão dentro do universo. Quando eu vou no cabeleireiro, por exemplo, ele não me vende um corte de cabelo, ele me vende beleza. Ele tenta, né, coitado? Mas ele vende beleza, porque se ele vender esse cabelo, eu estou só batalhando preço por preço. É disso que a gente precisa sair, dessa batalha de preço, porque isso vai só levar a gente a margens de contribuição cada vez menores. E aí, se eu tenho, por exemplo, contato com o cliente, através do chatbot, através da inteligência artificial, onde ele possa tirar uma foto, eu possa tirar uma foto, mandar para ele identificar se ele tem a peça, ele me ofertar, por exemplo, fazer a instalação, ou através de um parceiro, ele, por exemplo, me oferecer o que a gente chama de cross-selling, né? Outros produtos ou serviços, isso faz com que eu aumente o meu ticket médio, garanta a fidelidade desse cliente, ou até que eu possa oferecer, possa programar, entender que ele vai precisar de outras peças num futuro breve e eu tomar essa iniciativa de ofertar. Tudo isso faz com que a gente se sinta importante. Por que a gente toma café na padaria, né? Porque eu chego lá, o cara sabe que meu café é curto, forte, pão na chapa com pouca manteiga. Eu não preciso nem falar nada, eu entro e sento, né? Então, assim, a gente quer se sentir acolhido, a gente quer se sentir importante. E, para se sentir importante, eu tenho que estar na posição do cliente. É foco do cliente, não foco no cliente. É sentar no lugar dele, entender o que faz sentido para ele e o que é importante para ele. Tá? Então, aqui a gente pode criar textos, customizar mensagens, solicitar ideias de posts, criar apresentações. A gente pode trabalhar no WhatsApp Business com respostas automáticas e no Instagram com ManyChat. Tá? Cuidado só com o ManyChat, porque o ManyChat, a hora que ele toma posse do seu WhatsApp Business, ele apaga todas as suas conversas anteriores. Tá? Então, se você não implantou ainda, utilize num número que você nunca usou, porque tem essa questão aí técnica, tá bom? Enfim, elaborar propostas. Eu posso fazer, por exemplo, um vídeo, eu posso pedir para o ChatGPT uma proposta de texto e posso ir no Leonardo, pedir para fazer um vídeo. O Leonardo é uma das ferramentas de inteligência artificial, por exemplo, e posso pedir para ele fazer um vídeo. Eu posso ir no Suno, que é uma inteligência artificial de áudio e de música, colocar um texto, pedir para colocar uma voz de mulher, texto em chinês, 60 mais, que tem carro BYD, e colocar isso no meu chatbot.
Isso faz com que você tenha esse atendimento mais rápido, você tenha essa conexão, você perceba, o cliente perceba que ele quase está conversando com uma pessoa, né? Quantos esses Instagrams a gente não tem visto que a gente jura que é uma mulher super bacana, e, na verdade, não é nada disso, né? Então, o que a gente precisa é conectar. Já que a gente está com tanta dificuldade de olho no olho, né? Hoje em dia é tão difícil a gente conseguir conversar com o cliente olho no olho, vamos utilizar dessas ferramentas para nos ajudar, tá? Então, o setor automobilístico, né, o setor de autopeças, também vivencia isso, né? Hoje a gente tem essa possibilidade e a gente vai ali buscar indicações, a gente vai buscar recomendações, a gente vai buscar peças, a gente vai buscar através do Google, né? Então, do Google Maps. Portanto, o Google Meu Negócio é uma ferramenta muito importante para a gente também, porque a gente tem muito essa questão hoje de proximidade, né? E a gente precisa entender que a inteligência artificial deixa de ser só para grandes empresas e passa a ser para qualquer um. Tá? Então, eu uso isso a meu favor e uso isso de forma a criar conexões. E vou trabalhar esse cliente para que ele me indique também, né? Não vou ficar só dependente da inteligência artificial. Eu vou solicitar que ele faça ali para a gente ali os seus depoimentos através de vídeo, através de textos. Eu vou utilizar todas as formas para que exista o boca a boca. O boca a boca ainda é uma coisa muito forte, gente. E o boca a boca hoje é online, tá? Então, é importante que a gente tenha toda essa visão, tá? Impacto no setor, né? O crescimento do e-commerce, certamente. Hoje a gente compra, assim como a gente compra roupinhas na Shein, a gente compra peças, a gente compra qualquer coisa hoje no universo online, né? Então, a minha reflexão é, hoje eu já estou no e-commerce. O que eu coloco no meu e-commerce? São as peças, ou são os produtos que eu tenho mais quantidade de peças, são os produtos que eu tenho mais margem de contribuição, são os produtos que eu tenho mais disponibilidade por área geográfica. O que eu preciso pensar estrategicamente? Puxa, estou com uma dificuldade de pensar estrategicamente. Coloque no ChatGPT, por exemplo, quantas peças você tem de tal produto, peça para ele identificar onde estão os consumidores, ele vai fazer varreduras, ele vai trazer informações. Obviamente, a gente vai ter sempre que checar. Tá? Existe uma coisa que a gente chama de inteligência artificial, que é surtar. Às vezes, a inteligência artificial traz para a gente algumas informações que não são verdadeiras, tá? Então a gente precisa checar. Por isso que eu falei para vocês que normalmente eu abro 2, 3 inteligências artificiais no meu dia a dia, porque ou então vá no famoso Google pesquisar, né? Vai lá dar mais uma checadinha. Não custa nada, né? Para a gente não cometer nenhuma besteira. Mas sim, eu posso pedir para criar estratégias, para me dizer onde é que tem o maior número de veículos BYD ano 2025 com as peças, né, ou com o modelo que eu tenho maior quantidade de peças. E isso vai fazendo com que eu seja mais assertivo na minha campanha de marketing digital, porque eu vou poder impulsionar, eu vou poder trabalhar geograficamente, isso tudo vai ganhando velocidade, vai reduzindo o teu estoque, né? Vamos trabalhar ali com o nosso just in time, né? Que é ter o mínimo possível para poder ofertar e ter o menor custo, né? Então, isso também posso fazer. Tá? A Loja do Futuro, obviamente, vai ajudar vocês muito nisso, mas o futuro é a gente estar plugado na tecnologia. Tá? Tem que acompanhar as tendências globais. Então, há 3 anos, eu tinha lá meia dúzia de inteligências artificiais, hoje eu tenho mais de 500. E o que vai acontecer no futuro? A gente precisa estar acompanhando o dia a dia. Cada dia que a gente abre, a gente vê uma coisa nova. Eu não sei se vocês sabem, mas quem tem celular da Vivo, hoje tem acesso a uma inteligência artificial chamada Perplexity. E você tem, gratuitamente, a versão mais Pro possível, né? Então, a gente vê como, por exemplo, as companhias telefônicas estão pensando em garantir fidelidade do cliente através da inteligência artificial, usar um outro caminho, uma outra linha de raciocínio. Então, é importante a gente estar olhando isso. Tá? E a experiência integrada. Né? Então, talvez o cliente busque e fale com você através do chatbot, mas ele queira que você entregue a peça, ou ele queira que você recomende um instalador, ou mesmo você pode ter esse serviço de instalação. Lembra, meu problema não é comprar a peça, meu problema é ter meu carro ou minha moto
belezinha, entendeu? Então, você tem que me dar toda essa jornada com o menor solavanco. Tem que ser um voo de cruzeiro, com o menor solavanco possível. Se eu tenho que pegar a peça no bairro tal, instalar no bairro Y, já não quero mais. Vou procurar alguma coisa mais próxima. A gente precisa definitivamente pensar como cliente, como se o problema fosse seu. Tá? Isso vai fazer toda a diferença. Tá? Então, a gente sabe que muitas vezes a gente tem um estoque muito grande e a gente precisa desovar esse estoque. Vamos entender onde é que estão esses carros, esses veículos, essas motos, para a gente poder fazer isso. Tem muito concorrente? Tem muito concorrente em qualquer área, né? Não tem mais nenhuma área que não tenha concorrente. Vá lá no ChatGPT, eu gosto muito do IA Studio, mas, enfim, muito similar ao ChatGPT, e coloque lá quem são os seus concorrentes. Peça para ele fazer uma análise das campanhas nas redes sociais do seu concorrente. Hoje a gente consegue fazer isso, né? Antigamente você tinha que ir concorrente a concorrente. Só que você colocar o nome do concorrente lá e pedir para ele fazer uma análise. Peça para ele fazer uma análise de qual a quantidade de clientes que ele tem por região. Compare com a quantidade de clientes que você tem. Você consegue identificar qual é o seu market share, qual é a sua participação de mercado no todo. Então, isso tudo vai começando, de novo, né? Nosso primeiro slide, vocês ficam com a parte estratégica. Vocês ficam com a parte de olhar onde é que você pode ter uma melhor performance, e não simplesmente do operacional. O operacional a gente deixa para a inteligência artificial e a gente deixa para a automatização. Né? Então, o marketing ele tem que ser estratégico. Ele não pode ser simplesmente, eu pensei que isso é legal, vou fazer uma campanha assim. Pensou por quê? Legal por quê? Porque você acha? Não. Você tem que ter dados efetivos. E você pode ter isso através da inteligência artificial. Lá atrás, a gente tinha que ir um a um do cliente. A gente fazia alguma coisa, eu trabalhei em câmaras frias, e a gente fazia uma coisa muito feia, por exemplo, que é clicar na palavra-chave que o teu concorrente comprou. E você ia consumindo a verba dele, consumindo a verba dele, consumindo a verba dele. Né? Hoje, com a inteligência artificial, primeiro, hoje isso não é mais possível ser feito, obviamente, mas hoje, com a inteligência artificial, você consegue entender o que está acontecendo, você consegue entender quem são seus concorrentes da região, da cidade, do país, do mundo, quais são as tendências. E aí você pode entender, você pode, por exemplo, identificar dos seus clientes, fazer uma varredura nas redes sociais dele, pedir para a inteligência artificial fazer uma análise dessa rede social e trazer para vocês o que ele está postando, sobre que assuntos ele se interessa. Por quê? Você pode criar um podcast, você pode criar um e-book falando de coisas que interessam para ele. Lembra? Conexão você é importante para mim e eu sou importante para você. Se só eu for importante para você, você não é importante para mim. E aí deixou de existir o tal do networking. Networking não é um caderninho de telefone, tá? Então, a internet ajuda muito isso. Né? Então, o chatbot, como eu falei para vocês, dá para a gente usar com foto, enfim. SEO inteligente, coloque lá o que você está... Peça para ele analisar a tua campanha de SEO, peça para ele analisar quais as palavras que você deveria estar impulsionando e quais as palavras você deveria estar utilizando nas suas redes sociais, por exemplo, e ele vai cruzar com tudo que ele encontrar do teu concorrente e do seu possível cliente que está fazendo a busca. Tá? Então, isso também é possível ser feito. Logística otimizada, né? Obviamente, a gente tem essa redução de custos, então é importante. Então, estou pensando em abrir uma parceria ou estou pensando em abrir um ponto de distribuição. Onde eu vou abrir esse ponto de distribuição? Se a gente olhar, por exemplo, farmácia, onde farmácia abre normalmente? Próximo de hospital. Né? E aonde, geralmente, ela não tem o genérico. Você sai do hospital desesperado, você compra qualquer um. Né? Quando você tem um remédio de uso contínuo, você vai buscar o genérico. Onde o BK abre loja? Vocês acham que o BK faz pesquisa? O BK espera o McDonald's abrir loja e abre do lado. É assim a pesquisa do BK. Né? Então, gente, hoje a inteligência artificial pesquisa, por exemplo. A gente gastava milhões e esperava 6 meses para chegar à pesquisa. Quando chegava a pesquisa, a gente nem mais tinha utilidade. Outro dia, um cliente, atendendo um cliente de exportação, ele falou assim, eu quero exportar paçoca. Falei, sensacional. Nós estávamos online, eu abri lá 2 inteligências artificiais para Portugal. Falei, muito bom. Por quê? Porque tem brasileiro. Falei, ótimo.
Brasileiros em Portugal, X mil pessoas. Quantidade de paçoca vendida, X mil. Onde vende paçoca? Distribuidor, varejista, nome, telefone, endereço. Onde mais se consome paçoca? Cidades. Tal, 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 tal. Aí a pergunta de $1 milhão. Qual o preço do pedaço e do pacote da paçoca? Eu mostrei para ele, falei assim, olhei para ele e falei assim, e agora? Gol ou não gol? Vamos ou não vamos? Ele falou, não consigo por esse preço. Eu falei, fechamos Portugal. Se a sua premissa é brasileiros, vamos olhar as Américas? Em 5 minutos, a gente fez uma pesquisa para saber se a gente ia para o mercado ou não ia para o mercado. Coisa que a gente levava 6 meses. Ibope, né? Quem lembra do Ibope? Então, hoje, a inteligência artificial faz isso para a gente. Assim, eu brinco muito, eu dou aula há 15 anos, né? Eu brinco muito que o Google trazia o homem e a mulher amada em 3 dias. Hoje, a inteligência artificial traz o homem, a mulher amada e o amante em 3 minutos. É só a gente perguntar que ela traz para a gente. Lembra sempre que eu tenho que fazer a pergunta da melhor forma possível, mas ela traz, tá? Então, aqui uma grande coisa que eu acho muito importante a gente entender o que é a diferença entre um assistente e um agente. Um assistente é a versão do ChatGPT, por exemplo, 1.0. Eu pergunto, ele responde, é isso aí. Tá? Humanos é um agente. Eu pergunto, ele responde, ele me conta onde ele está pesquisando, e ele fala, talvez você precise de outras informações complementares, e ele vai buscar informações complementares para te complementar o teu prompt. Isso é o agente. Isso não é o assistente. Então, a gente já tem uma mudança aqui de complexidade. Tá? Ferramentas de IA. Né? Esse primeiro círculo do lado direito, aqui do meu lado direito, foi o meu primeiro curso na SPM faz 3 anos. Quando eu comecei a cheirar a inteligência artificial, eu falei, esse negócio vai vingar, hein? Eu fui fazer um curso. Era isso aqui. Hoje, é esse redondinho do meio aqui. A gente tem inteligência artificial para vídeo, para pesquisa, para áudio, para tudo. E o universo é o infinito. O que vem mais pela frente, eu não sei. Que inteligência eu vou usar? Use, primeiro, se você não está no básico, as mais simples, e depois vá cruzando. O ChatGPT faz vídeo? Faz, mas o Sora e o Leonardo fazem vídeos melhores do que o ChatGPT. Então, você tem que aprender a ir costurando essas inteligências artificiais a seu favor. Tá? Mas eu não sei o que mais vai vir. Né? Então, aqui a gente tem uma relação de inteligência artificial que traz para a gente aqui textos, produtividade. Eu uso muito o IA Studio, porque eu gosto. Por que tem essa diferença? Né? Porque o IA Studio, do lado direito, tem uma barrazinha que vai de 0 a 2. 0 são as respostas mais recorrentes. O que mais tem na internet, ele traz para você. O 1 são as mais inusitadas. O 2, talvez ele dê uma surtada. Tá? Mas qualquer uma delas é o suficiente para vocês trabalharem. Tá? Então, fiquem bastante à vontade em fazer teste. Uma coisa importante, não assinem nada antes de vocês testarem e usarem muito. Porque vocês precisam entender o que é mais amigável para vocês utilizarem, o que vocês vão mais utilizar no dia a dia de vocês, e isso é muito importante. Porque cada uma delas vai custar $20, $40, daqui a pouco você está pagando R$1.000 por mês por um monte de coisa. Né? Então, é importante a gente ver aqui. Imagens, né? O ChatGPT faz imagem, mas o Sora e o Leonardo é maravilhoso. Outro dia, estou finalizando o meu curso aqui de programação de IA, porque realmente eu estou muito interessada nesse assunto, e eu pedi lá para o Leonardo, traga para mim um cachorro com roupa de balé falando feliz aniversário em alemão. E aí ele me perguntou assim, você quer uma imagem de animação, uma imagem realista? E ele trouxe ali. E aí ele me traz 3 opções, e meu cachorro dançou de vestidinho de balé. Né? E é uma imagem fantástica. É uma imagem de cinema. Então, eu posso, por exemplo, colocar o meu pneu ali e pedir para ele fazer uma simulação de instalação do pneu no carro XPTO, no ângulo 50 graus. Tem que testar. Tá? Todo mundo que faz assim, mas a inteligência artificial faz isso? Testa. Simplesmente o que eu falei no começo para vocês. Tem que testar, tem que experimentar. E aí a gente vai descobrindo. Tá?
Design gráfico, né? Eu gosto muito do Playground, mas tem o Canva, tem o Adobe, né? Então tem o Gama. O Gama é uma inteligência artificial de apresentação. Você vai vender um lote grande para alguma, por exemplo, uma empresa que tem uma frota. Você pode colocar ali simplesmente a palavra, ou você pode subir um conteúdo mais extenso. Qualquer que seja o que você escolha, você vai lá, escolhe a quantidade de slides, escolhe um modelo de design e senta. Vai tomar um café, em 3 minutos, sua apresentação está pronta. Né? Então, assim, o que eu dou aula há 15 anos, eu levava 5 dias para fazer uma aula, hoje eu tomo um café, volto, né? Eu subo, está pronto. Né? Então, assim, é importante. Vera, eu posso simplesmente pegar o que aparece para mim, copiar e colar? Pode. Mas, de novo, você tem que ter o bom senso de analisar se aquilo faz sentido do seu negócio, se aquilo está correto. Né? Eu faço orientação para alunos de TCC da USP, e o aluno me perguntou, professora, você acha ético o Ctrl+C, Ctrl+V para produzir um TCC? Ética é uma coisa que a gente traz de casa, começamos daí, mas é um insight, é uma ideia. Você pode olhar ali e trazer daquilo um conteúdo. Né? Então, assim, isso é importante, mas eu não preciso partir da tela branca, gente. Às vezes eu tenho facilidade com uma coisa e dificuldade com outras. Eu não preciso partir da tela branca. Né? Vídeos, Sora, que eu gosto muito, né? O HeyGen. O HeyGen, ele cria um avatar. O HeyGen, ele está dentro do Canva, tá? Mas, se você for criar um avatar, crie ele através do próprio HeyGen, na própria URL direto. Eu posso criar um avatar, por exemplo, da minha loja, né? Magalu, que eu acho, particularmente, não gosto, mas, enfim. Por que eu não tenho uma identificação? Já que eu preciso... Lembra, né? Conexão são pessoas. Pessoas se conectam com pessoas, né? Ou com personagens. Por que não eu ter um personagem da minha loja? Um personagem que eu utilize nas minhas redes sociais? Um personagem que vai interagindo ali com o meu possível cliente e com os meus clientes no dia a dia, tá? Outros, né? Eu tenho mapa mental, o IdeaMap, eu tenho criação de áudio, o Suno, ele faz tudo o que você quiser, ele muda de idioma, ele utiliza... Você pode subir a gravação da sua voz, falando uma frase qualquer, colocar o texto e ela faz o texto na sua voz. Isso dá uma identificação, uma conexão direta com o teu cliente. Ele conhece a tua voz, ele se conectou com você. Você não precisa atendê-lo pessoalmente sempre. Você pode utilizar o Suno como uma ferramenta para isso. Tá? Análise de perfil das redes sociais, também tem aqui, 2 deles. Tá? E outros, né? Análise de dados, o Notion, que é um organizador de projetos. Tem muitas ferramentas, gente. De novo, eu preciso saber em que momento eu estou. Estou no básico, no intermediário. O que eu vou fazer hoje? Eu vou criar uma... Primeira coisa, eu vou analisar minhas redes sociais, vou criar uma... Vou lá no HeyGen, vou criar um personagem, vou fazer uma animação. O que eu vou fazer daqui para frente? Vou fazer uma análise do meu estoque? Sobe lá a sua planilha de Excel, pede para ele incluir linha, incluir coluna, fazer uma análise, te dá sugestão. Se você tiver nessa planilha há quanto tempo esse produto está no teu estoque e você colocar ali, ele vai calcular o que isso tem de custo para você. Então, todas as possibilidades são muito boas aqui. Tá? E tudo começa com o prompt. O prompt é a famosa pergunta. Especifique o tom que você quer. Quer conversar com o seu cliente no chatbot? Qual é o tom que você usa? É o tom informal? É o tom formal? É um tom com gírias? Você precisa entender qual que é o seu público. O primeiro ponto de partida é quem é o meu público? Quem é o público que compra peças na sua loja? Moto, provavelmente, dependendo da moto, são pessoas mais jovens. Qual é a linguagem? Lembra, conexão é linguagem, conexão é emoção. Tá? Liste palavras-chave. Eu não sei quais as palavras-chave. Eu vou contar. Velho é bom por causa disso, né? Conta caso. Lá, quando eu trabalhava em câmaras frias, a gente começou a comprar palavras-chave e começamos ali a fazer pesquisa de palavras. E aí a gente descobriu uma coisa muito interessante, que as pessoas que buscam por câmaras frias, às vezes pesquisam com a expressão câmera fria. Câmera é fotográfica, câmara é fria.
A gente teve que comprar as 2 palavras, por exemplo, para poder se conectar com o cliente e aparecer na busca. Tá? Então, peça para ela listar ali quais são as palavras-chave para uma loja que vende peças para motos retrô, para motos mais sofisticadas, Harley Davidson, BMW. Quais são as palavras-chave que eu utilizo? Tá? Peça exemplos práticos. Que tipo de comunicação você faria no chatbot? Que tipo de comunicação você faria no e-mail? Que tipo de mensagem de áudio você mandaria no WhatsApp da pessoa? Lembra? Com a sua voz ou com a voz do personagem? Então, eu consigo fazer isso através do prompt, né? Solicite uma chamada para ação, o que a gente chama de CTA, né? Call to Action. A gente precisa dar uma ordem, né? Compre, ligue, entre em contato. Muitas vezes a gente gosta de muita coisa e não interage. Então, o famoso CTA em marketing é justamente o cara navegou lá no teu site, no teu e-commerce, e não fez nada, você não vai deixar ele sair sem fazer nada. Você vai se conectar com ele e falar assim, conta para mim aqui por que você não comprou nada, não finalizou sua compra. Ou então, volta aqui, finaliza a sua compra, eu tenho uma proposta diferente para você. Tá? Não concorde com tudo, a gente já falou, né? E reaproveite as conversas da tua lateral esquerda. Isso vai te ajudar a ganhar tempo, né? Seja específico e direto o que você quer. Eu quero que você me traga uma planilha de Excel. Eu quero que você me traga uma apresentação. Eu quero que você me traga um post com hashtags e sugestão de roteiro de vídeo. Você tem que dizer para ele o que você quer. Senão, ele vai trazer o que ele acha que está certo. Então, quanto mais específico você for, melhor. Algumas coisas. Já se sabe que a inteligência artificial necessita de educação. Eu tenho uma colega lá no Sebrae, que também é do marketing, e ela sempre foi muito educadinha, né? Não foi muito meu estilo, eu era mais direta. Mas agora eu estou sendo mais, por favor, você pode trazer para mim, porque já se sabe que, sim, ela traz melhores resultados quando você é mais educadinho. Mas uma coisa que eu continuo fazendo diferente dela, ela faz um prompt, uma pergunta extensa. Eu vou perguntando aos pouquinhos. Desculpem. Por que isso? Porque eu, particularmente, acho que eu deixo mais livre a criatividade e vou complementando. Mas, de novo, o que está certo ou errado? Nada. Tá a forma como você se sente mais confortável de utilizar e como aquilo traz resultados para você. Tá? Então, esse é o segredo. O segredo é como aquilo funciona para você. Ela faz perguntas muito longas e eu prefiro fazer perguntas mais curtas. Né? Forneça contexto, por exemplo. Não quero as palavras X, Y, Z. Quero as palavras X, Y, Z. Não faça uma oferta. Não use exclamações. Diga para ela o que você quer e o que você não quer que ela faça para você. Tá? Então, defina como você quer usar IA. Por exemplo, atue como um especialista em contabilidade, em marketing, um jornalista, um professor. Você fala isso para ela, né? Dê a ordem o que você quer que ela faça, informe o que você não quer que ela faça, contextualize, né? Forneça mais informações sobre a empresa, a persona, enfim. Deixe claro qual é o resultado que você gostaria. Né? Qual que é o caminho dessa transformação digital? Né? A gente tem a presença, e a gente precisa trabalhar com omnichannel, né? Multicanais, uma expressão que vocês já ouviram muitas vezes. Né? A gente tem a presença digital, que tem que ter uma transposição nos diversos canais da forma mais suave possível, porque isso vai fazer com que eu me sinta mais segura. Né? Ter ali, a partir do momento que eu faço campanhas, que eu trabalho iniciativas estratégicas de marketing, eu tenho que ter disponibilidade de estoque para não gerar frustração. Né? Então, isso também é importante. A gente entender qual que é o nosso momento, né? Exatamente por isso. E, na medida do possível, a automação dos processos. Nada mais frustrante quando eu vou no e-commerce e faço todos os passos e, na hora de eu finalizar o meu pedido, não acontece. E aí eu não consigo um contato. E aí eu consigo um contato via chatbot e 1, 2, 3, 4, diz que batatinha 5. Tem que ter um transbordo.
principalmente para quem trabalha com e-commerce. Não conseguir resolver o problema do cliente transborda para um humano. Você não pode perder aquele cliente. Aquele cliente pode ser um cliente de ticket médio muito pequenininho, mas ele é importante, porque ele pode ser um propagador da tua marca. Então, não dá para perder cliente para ninguém. Tá? Então, eu preciso trabalhar de forma inteligente. Tá? Então, a primeira coisa é a gente pensar em ter uma presença digital, né? Todo mundo, interessa qual produto, a gente compra tudo de forma online hoje, não interessa se são peças, não interessa serviços, a gente tem que estar no universo online, tem que ter um catálogo digital da melhor forma possível. Tá? Eu posso utilizar hoje a inteligência artificial, inclusive, para subir uma foto minha, uma foto do meu produto, e pedir para tratar essa foto. As inteligências artificiais de imagem fazem isso. Tá? E descrever. Né? Não sei como descrever meu produto. Vai no ChatGPT e fala, descreva o meu produto para um e-commerce, descreva o meu produto para um marketplace. Eu vou publicar lá no Mercado Livre. Que palavras eu devo usar? Ela vai trazer essa informação e ela vai fazer essa busca. Então, porque isso faz a diferença em você ser colocado nas primeiras posições ou não. Tá? Então, isso é importante também. Tá? Presença digital, então, o ChatGPT, o Canva e a análise de SEO. Né? SEO é o seu posicionamento estratégico em relação ao posicionamento de busca. Atendimento multicanal. Então, eu vou trabalhar lá com o meu WhatsApp Business, vou trabalhar com o meu chatbot, vou trabalhar com o meu ManyChat. O ManyChat vai dizer, tá bom, agora você quer essa oferta? Digite 1, vá para tal lugar e vá dando essa conexão. Então, quem hoje fala, nossa, eu não faço nada disso, dá um breakzinho aí e comece a fazer. Tá? Nunca é tarde demais. É tarde se você não começar, mas tem que começar a fazer, porque você não pode perder a oportunidade da venda. Tá? Reconhecimento de peças por foto, tradução automática para clientes estrangeiros. Então, hoje a gente pode utilizar a inteligência artificial já para fazer isso. Isso é muito simples de ser feito. Não precisa ir no Google Tradutor. Tá? Você pode fazer isso através das inteligências artificiais. Integração com calendário, agendamento de serviços, disparo de comunicações de forma a manter esse cliente sempre ativo. Né? Eu gosto muito de falar sobre a indústria de automóveis quando a gente fala de relacionamento. Quando eu compro um carro zero, e eu vou trocar provavelmente esse carro daqui 3 anos, a concessionária me mantém presa durante 1 ano pela questão de revisão obrigatória. Depois, ela precisa manter a marca dela na minha memória durante 2 ou 3 anos para que eu compre novamente a mesma marca. O que ela faz? Ela te chama para fazer um test drive, para escolher peças, para fazer outro tipo de revisão. Ela te chama para alguns eventos, marketing de experiência. Eu chamo o cara para degustar vinho e eu não vendo vinho. Né? O que é isso? É fazer com que ele lembre da minha marca no momento de prazer e não no momento só da venda. Então, a gente precisa também pensar nisso. Em estratégias onde a gente possa fazer lives, a gente possa fazer encontros de networking virtual, happy hour virtual. Funciona, gente, eu faço e é muito legal. Tá? A gente vivencia hoje esse universo online e a gente tem que fazer valer desse universo para ter o máximo ponto de contato. Lembra, eu tenho que ter uma régua de relacionamento com o meu cliente por ordem de importância, numa curva ABC. Qual é a importância? Você define estrategicamente. Pode ser ticket médio, pode ser quantidade de peças, pode ser indicação de clientes, tanto faz. Mas eu preciso ter uma régua de relacionamento onde eu entenda. Cliente A, eu vou ter 10 relacionamentos no ano, cliente B, eu vou ter 6 relacionamentos, cliente C, eu vou ter 2 relacionamentos. Não adianta você ficar sem contato com o cliente e depois falar assim, nossa, lembrei que você tem um BYD, você não quer fazer e comprar uma peça XWY aqui com a gente? Eu preciso estar o tempo todo na mente do cliente. Tá? Eu preciso estar o tempo todo que ele lembre de mim. Né? Ferramentas para atendimento Omnichannel, o WhatsApp Business, por favor. Eu espero que ninguém mais esteja usando o WhatsApp pessoal para isso. Né? Isso a gente já passou. O ManyChat, né, é uma das ferramentas que ajuda a gente a responder. Né? O DPL e o ChatGPT, né? Tradução técnica, que isso ajuda bastante a gente. E reconhecimento de peças, né? Que é muito importante, facilita muito a nossa vida. Né? Eu cheguei de viagem, meus 2 carros, meu e do meu marido, sem bateria, né? Porque minha filha, obviamente, não ligou nessas 2 semanas que eu fiquei fora.
E aí o cara me ligou, chamei o seguro, ele falou assim para mim, qual é o modelo do carro do seu marido? Eu falei, meu filho, mal sei o modelo do meu carro. Você quer que eu saiba o modelo do carro do meu marido, né? É mais fácil eu te fotografar, te mandar e você me dizer, né? Que tipo de bateria. Então, assim, tudo que a gente puder facilitar a vida, vocês entendem perfeitamente de peças. Eu, né, população em geral, somos Zé Mané nisso. Então, você tem que facilitar a minha vida, você não tem que dificultar a minha vida. Se você dificulta a minha vida, você não serve mais para mim. Eu vou buscar alguém que facilite a minha vida. Isso vale para todos os segmentos. Tá? Então, isso é importante. Né? Reconhecimento de peças por foto. Né? Então, você fotografa a peça pelo seu smartphone, reconhece. Hoje, as seguradoras, você faz autovistoria, né? Você fotografa o seu carro de frente, de lado, diagonal, o chassi, e manda, eles falam, legal, está aprovado ou não está aprovado. Lembra lá atrás, a gente tinha que levar o carro numa concessionária, em algum lugar, para fazer a vistoria física. Hoje não existe mais isso. Né? Então, assim, a gente pode fazer isso de uma forma mais simplificada. Estoque inteligente, né? Entender o que é que sai mais, entender o que sai mais dentro da minha loja, o que sai mais no mercado, usa a inteligência artificial para descobrir o que sai mais no mercado. Né? O ERP ajuda você a ter essa sincronização automática, e você vai ter quantidades de peças daquilo que realmente fazem sentido para você, para a sua venda. Né? Previsão de demanda, venda cruzada, a gente já falou, né? E cross-dock, integração com distribuidores para entrega direta ao cliente. Por que não? Né? Se facilitar a vida do cliente. Lembra? Satisfação do cliente. Qual é a satisfação? É a excelência. A excelência está, se for o caso, no menor preço, no menor prazo e na melhor condição e na proposta melhor para ele. Né? Previsão de demanda, aqui a gente tem algumas ferramentas de inteligência artificial, mas faça uma boa pesquisa. Pare para fazer essa análise. Lembra, você tem tempo. A cada 1 hora de trabalho operacional que você não estiver fazendo, porque a inteligência artificial fez por você, dedique 30 minutos para aprender alguma coisa nova. E esse aprender alguma coisa nova significa aprender sobre o mercado, aprender sobre os concorrentes, aprender sobre um novo conhecimento para você. Não é para você ir lá assistir o Netflix. Até pode ser, mas eu recomendaria que você fizesse isso. Né? Sugestão de venda cruzada. Né? Então, o cliente comprou, você tem essa análise, você consegue fazer essa avaliação com a sua base de dados. O que mais você pode oferecer para ele? Né? Isso faz com que aumente o ticket médio. Isso faz com que eu entenda que você está preocupado comigo. E isso faz com que entenda que você tem relevância para mim. Isso faz com que eu, cada vez menos, escute o canto da sereia por preços mais baixos. Porque você é o cara que entende de mim. E isso é o que faz a diferença. Tá? Todo mundo tem lá o seu mecânico de confiança. Né? Que é aquele cara que você leva, principalmente quando é mulher, ele fala, é a rebimboca da parafuseta. Você fala, beleza, quanto custa a rebimboca da parafuseta? Mas você confia nele, né? Até o dia que ele pisar na bola com você, aí você fala, não vou mais. Né? Então, é essa perspectiva que a gente tem que ter aqui. Tá? Modernizando os processos do nosso negócio, em qualquer que seja o setor, obviamente, aqui a gente está falando de autopeças, a gente vai estar atendendo melhor o nosso cliente, a gente vai estar tendo menos custo de estoque, a gente vai estar tendo mais capital de giro, mais saudabilidade financeira, e a gente vai conseguir ter mais participação de mercado. Isso é fato. Em qualquer setor que nós estejamos, isso é um fato real. A gente precisa enxergar isso e precisa enxergar como a inteligência artificial pode nos ajudar nas questões repetitivas e nas questões que não agregam valor. Lembra lá quando a gente cruzava 250 planilhas de Excel, papel ao maço, né? Na minha época, a gente ia na biblioteca, anotava tudo do livro, não podia nem levar o livro para casa. Né? Hoje eu vou lá na internet e peço para ele me dar uma resenha do livro X, cruzar com o livro Y e me dê os melhores pontos ali para usar em qualquer atividade que eu possa ter. Então, assim, hoje é o homem, a mulher e o amante em 3 minutos. Né? A gente só precisa
querer, né? Então, emissão de nota fiscal, né? Então, que isso a gente consegue fazer através da inteligência, roteirização, pagamentos digitais, reconciliação bancária. Eu estou vivenciando um momento, eu renovei um seguro do carro do meu marido e o Bradesco não conseguiu fazer o primeiro débito. Eu liguei para o banco, Santander. Não, mas é que porque você precisa entrar no aplicativo e aprovar. Oi? Eu preciso aprovar? Se eu já assinei um contrato, passei conta, passei tudo, qual é a minha satisfação? Qual a minha relação de conexão com você? Né? Então, assim, dificultar não vai fazer você ser mais importante para mim. Você só vai ser mais importante para mim se você pensar em mim e se você me trouxer, não vantagens, mas se você trouxer informações e conteúdos e coisas relevantes. A gente passou a época do Gerson, né? A gente está na época da relevância, né? Roteirização inteligente, por exemplo, eu consigo fazer, né? Se eu for fazer entregas, por exemplo, e se eu vou utilizar, eu consigo fazer isso através da inteligência artificial, né? Marketing digital, eu falei do Google Meu Negócio, analisar os comentários que você tem nas redes sociais, pedir para analisar todas as vezes, e o que foi citado o nome da sua empresa, numa inteligência, no chat GPT comum, ele vai trazer tudo que foi citado ali, e isso é importante para saber quais os pontos de melhoria. Por quê? Eu não quero só quem fale bem de mim. Esse é o modo mais confortável, né? Porque a melhor informação está com quem foi embora, com quem deixou de comprar de você. Esse é o cara que vai te dizer a verdade na cara. Tu é ruim, tu é feia, e eu não gosto de você. Porque você entrega mal, o produto chegou quebrado e o preço foi mais caro. E aí que eu vou tentar melhorar meus processos, meus fornecedores, e eu vou tentar trabalhar de uma forma a conquistar mercado. O conformismo e a comodidade de ficar só com as coisas que são boas para mim não vão me levar ao próximo passo, né? Campanhas segmentadas com IA, a Meta, né, que é dona do Facebook e do Instagram, já está utilizando a IA para fazer campanhas, e a gente deve utilizar isso também, né? E personalização de ofertas, né? Então, por exemplo, eu posso pedir para a IA sugerir ofertas para um perfil de público. Então, eu subo lá a minha base de dados com todas as informações, lembra, na versão paga, porque eu estou subindo informações confidenciais, né? E peço para ela trazer propostas ali para mim. Né? Então, aqui, campanhas, análise de comentários e personalização das ofertas. Preciso ter esse relacionamento com os clientes e preciso pensar que eu preciso ter respostas rápidas, consistentes, de conexão e de relacionamento. Tá? Chat integrado e pós-venda inteligente. Né? Banco de dados com ciclo de vida médio de cada peça. Isso é importante para a gente, né? Não esperar o cliente descobrir que a peça quebrou, e sim já fazer esse ativo, isso vai melhorar a sua performance de venda. Registro de data de compra, quilometragem estimada, tudo isso eu consigo fazer com a inteligência artificial através de um ERP. Tá? Logística eficiente, né, parcerias estratégicas, então aplicativos de entrega rápido para peças urgentes, por exemplo, transportadoras regionais, distribuidores com sistema de cross-docking, né, previsão de demanda, então análise de sazonalidade, o que vende mais no inverno, o que vende mais no verão, se é que tem alguma sazonalidade no caso de vocês. Né. Tecnologias que a gente vai ver mais agora no futuro. Né. A gente vai ver realidade aumentada, IoT, né, internet das coisas, impressão 3D, que está chegando com tudo aí, né, e assinatura de peças. Hoje a gente já tem assinatura de carro, né, eu não preciso mais comprar um carro. Eu assino um carro e eu vou utilizando esse carro, e, em algum momento, se ele quebrar ou se eu quiser, eu troco por um outro carro. Né? Então, é um modelo de negócio diferente do que a gente tinha até hoje existente. Por que não a gente pensar no modelo de negócios de assinatura de peças? Isso faz com que você tenha uma recorrência, e isso faz com que você tenha uma garantia de receita. Né? Então, para a gente ir finalizando aqui o nosso bate-papo, para passar aqui para o Luiz, que vai dar e vai falar um pouco para a gente de e-commerce, né?
A presença digital básica, então, eu tenho que pensar no omnichannel, multicanais, né? Google Meu Negócio, WhatsApp Business. Preciso pensar em automação de processos, o máximo possível para ganhar velocidade, qualidade, redução de custos. Preciso pensar no marketing digital, em campanhas segmentadas com a inteligência artificial, para falar diretamente com quem eu me interesso e com quem pode se interessar pelo meu produto ou serviço, né? Preciso pensar no e-commerce ou começar no marketplace. Quando eu trabalhava em câmaras frias, a gente começou a ver os concorrentes entrando no Black Friday. Imagina vender uma câmara fria em Black Friday, tem um sistema de instalação muito complexo. Mas o que a gente fez para testar? Em vez de eu desenvolver um e-commerce, eu fui para uma plataforma de marketplace, onde eu pude testar se aquilo poderia funcionar ou não, e a gente fez alguns kits e vendeu até que muito bem, né? O problema da instalação era uma outra questão. Mas eu não necessariamente preciso entrar de cabeça e fazer meu e-commerce. Vá para um marketplace, veja se aquilo faz sentido para você. Eu tenho algumas plataformas de e-commerce que elas são padrões e você só encaixa o seu produto e o seu texto. É uma forma de você testar também. Tá? Então, e-commerce completo e previsão de demanda, personalização de ofertas, isso é muito importante. Então, aqui já foi. Mitos e verdades, né? Digitalização é só para as grandes empresas? Não, é para todo mundo que precisa e para todo mundo que entende que o novo cenário está aí. Tá? É muito caro implementar a tecnologia? Não. Tá? É só uma questão da gente fazer uma adequação, entender o que faz sentido. Vou perder o controle do meu negócio? Não, você vai ganhar o controle porque você vai ser mais estratégico. Simples assim. Tá? Meus clientes preferem atendimento tradicional? Você precisa conhecer seu cliente. Marketing. Isso é muito importante. Quanto mais você conhecer sua persona de marketing, mais você vai ser assertivo na sua proposta. Né? IA vai substituir seus funcionários operacionais da linha 32, parafuso 5? Sim, vai. Eu não vou falar para vocês aqui que não vai acontecer. Tá? Existem soluções acessíveis para pequenas lojas, o retorno sobre investimento é rápido, a tecnologia traz mais controles e dados precisos, e os clientes querem comodidade e rapidez. A IA potencializa equipe. Você usa a sua equipe para realmente focar no estratégico. Né? Vou pular as perguntas aqui. Por onde começar? Diagnóstico digital. Vou lá na IA, coloco o meu site, coloco o endereço do meu site, coloco o nome da minha empresa e peço para ela fazer uma análise digital. Definir prioridades. Peça para ela definir prioridades. Analise com a tua estratégia. Pense se aquilo faz sentido para você. Planejamento por fases. Quando eu falo em trabalhar com inteligência artificial, agora eu vou sair daqui que nem louco, vão implantar inteligência artificial em tudo. Não vai funcionar. Então, assim, a gente precisa step by step, passo a passo. Então, eu preciso entender onde eu tenho mais atividades operacionais repetitivas que não agregam valor. Né? Capacite sua equipe, dê o momento do ócio para a sua equipe para que ela possa aprender, pesquisar, experimentar. Se você fica com o chicote o dia inteiro, 8 horas por dia, não deixa a pessoa nem respirar, você não tem inovação. Não tem eureka. Tem eu testei, eu tentei, eu dei o próximo passo. Tá? E mensuração de resultados, eu preciso entender o que eu estou implantando agora, qual é o resultado que eu espero, em quanto tempo eu vou chegar nesse resultado. Então, é importante eu ter isso muito claramente. Tá bom? Obrigada, gente. Se vocês quiserem me seguir, o meu LinkedIn é vera.ruthofer, não é dos mais fáceis, RUTHOFER, ou vera.ruthofer.palestrante, mas eu estou na rua 24 de maio, número 32, no Sebrae, e estou à disposição de qualquer um que tiver interesse em trocar ideias sobre inteligência artificial, falar sobre negócio, ou simplesmente falar sobre filosofia, pode vir que a gente conversa, tá bom? Muito bom, muito obrigada, e eu queria passar a palavra para o Reginaldo.